Olá, amigos e amigas, vamos gravar agora a primeira parte da aula de O Livro dos Espíritos da quinta-feira, dia 30 de julho de 2020. Normalmente nos reunimos no Centro Espírita do Calvário ao Céu às 20 horas, no período da pandemia. Estamos enviando as aulas gravadas para os grupos, tanto da quinta-feira quanto o grupo do sábado. O grupo da quinta-feira terminou a semana passada as questões, as 1019 questões de O Livro dos Espíritos, mas pouca gente estuda essa parte. O Livro dos Espíritos tem uma conclusão, dividida em vários itens, e nós vamos começar o estudo dessa conclusão nessa aula de hoje. Então, logo depois da resposta da questão 1019, a conclusão vai abordar alguns temas. Então, Kardec começa dizendo que o magnetismo é uma lei universal, que às vezes pessoas que conhecem superficialmente isso, ele cita até um brinquedo que tem magnetismo, ele fala, às vezes as pessoas acham que aquilo é apenas uma diversão, mas na verdade a lei do magnetismo é uma das leis universais que regem muitas coisas no universo. E aí ele faz uma comparação, inclusive, com o Espiritismo e as mesas girantes. Imagino que todos vocês saibam que Kardec conheceu o que viria a ser o Espiritismo, ainda não tinha Espiritismo, através dos fenômenos das mesas girantes. Ele foi convidado para participar, que era muito comum na Paris daquela época, na Europa toda, pessoas se reunirem e perguntarem para os espíritos alguma coisa, os espíritos respondiam através de pancadas na mesa. A mesa levantava, dava, por exemplo, uma pancada para o sim, duas pancadas para o não. Ele resistiu muito a ir numa dessas reuniões, porque ele achava muito frívola, absurda, mas acabou aceitando o convite, foi, percebeu que tinha alguma coisa estranha por trás, porque ele passou a mão em cima da mesa, foi ver embaixo, a hora que terminou lá, se não tinha nenhum truque, nenhum fio, nada que pudesse estar propiciando a enganação ali das pessoas, mas não tendo descoberto nada, passou a pesquisar melhor aquele fenômeno. E então passou a fazer perguntas mais interessantes, não frívolas, de interesses pessoais, e daí nasceu o corpo doutrinário. Então ele quer dizer o seguinte nessa afirmação: quem conhece os fenômenos das mesas girantes não conhece de fato o Espiritismo. O fenômeno das mesas girantes é apenas um detalhe que chamou a atenção dele, mas a doutrina espírita é um corpo de ideias, é uma doutrina que responde a muitas das indagações que a humanidade tem desde os primórdios. Ele inclusive faz uma comparação com o vapor da tampa, quando uma coisa está fervendo, o vapor da tampa, desde a antiguidade também isso já era percebido, as pessoas viam esse fenômeno, mas nunca souberam exatamente aproveitar, até que se inventou o motor a vapor. O motor a vapor segue mais ou menos o mesmo princípio aí, daquele vapor que levanta a tampa ali, e isso trouxe avanços enormes no transporte, seja transporte terrestre, transporte marítimo, transporte aéreo depois, enfim, todos os tipos de transporte foram extremamente beneficiados pela, entre aspas, invenção do motor a vapor, mas na verdade o fenômeno já acontecia. Então ele vai dizer que a mediunidade é a mesma coisa, o fenômeno já acontecia. O que aconteceu naquele momento do século XIX é que o Kardec passou a estudar e dar sentido àquele fenômeno, tal qual a história do motor a vapor. Isso tudo estamos no item 1 dessa conclusão. Ele vai falar sobre os críticos, que a maioria dos críticos são extremamente levianos porque não estudaram os fenômenos. Só falar, isso é absurdo, isso não tem nenhum sentido, nada a ver, tal. E ele fala, para que a pessoa possa dizer isso, ela tem que estudar o fenômeno.
Às vezes as pessoas me perguntam sobre horóscopo, né? O espiritismo não tem nenhuma relação aí com os horóscopos e eu entendo que esses horóscopos diários não têm muito sentido. Mas mesmo assim, eu digo normalmente para as pessoas, olha, eu não estudei o suficiente para opinar sobre isso. Acredito sim que a astrologia tem coisas sérias e tem também os picaretas aí, como tem aliás em tudo, até mesmo nas casas espíritas, né? Muito picareta aí, muita gente que engana. Mas não podemos emitir opinião sem estudar. Às vezes a pessoa pensa, mas a pessoa é estudada em outro assunto, pode ser médico, advogado, professor, engenheiro, mas não é uma pessoa que estudou o assunto espiritismo, não é? E, portanto, emitir uma opinião sobre os fenômenos espíritas sem tê-los estudado é leviandade, é falta de critério científico. Então, Kardec faz esse comentário. Ele, na época do Kardec, contemporâneo, que acabou se tornando espírita, teve o Arthur Conan Doyle. O Arthur Conan Doyle, famoso porque ele é o criador do personagem Sherlock Holmes, né, o detetive Sherlock Holmes. E o Arthur Conan Doyle escreveu um livro brilhante, esse laranja que eu tenho aqui, ó. Esse livro aqui chama História do Espiritismo. É um livro fantástico sobre todos esses fenômenos que aconteceram num período anterior ainda ao Kardec, né, as irmãs Fox, lá em Hydesville, nos Estados Unidos, Emanuel Swedenborg, né, Daniel Douglas Holmes, enfim, médiums fantásticos que surgiram naquele momento com a ideia, né, da codificação era enviar médiums que produzissem fenômenos que chamassem atenção. Por isso que muitas pessoas falam, nossa, por que no século XIX, ali no meio do século XIX, tinha tantos médiums de efeitos físicos? Fazia parte do planejamento mesmo da codificação da doutrina. Muito bem, isso que nós acabamos de falar foi o item 1 da conclusão. No item 2, Kardec vai começar afirmando que o Espiritismo é o principal antagonista do materialismo. O objetivo do Espiritismo é combater o materialismo. Permita aqui uma coisa que eu falava recentemente até com a minha filha aqui em casa. À medida em que nós, sendo espíritas, combatemos o materialismo, por tabela, nós estamos combatendo todas as injustiças. O machismo, o racismo, qualquer ideia de superioridade nacionalista, todo tipo de preconceito é combatido ao combater o materialismo. Explico. Se nós somos reencarnacionistas e nós entendemos que hoje estamos habitando um corpo masculino, amanhã um corpo feminino, por isso eu já não posso ter nenhum tipo de preconceito em relação a gênero. Eu não posso achar que um é superior a outro, porque é o espírito que anima o corpo do homem, o mesmo que anima o corpo da mulher, né? Em encarnações diferentes. A mesma coisa com relação à raça. Hoje eu posso estar num corpo negro, amanhã num corpo branco, enfim, mestiço, né? Portanto, ao combater o materialismo, ao dizer que a vida continua, que existe a reencarnação, o Espiritismo combate todos os tipos de preconceito. Não é? Ainda me assusta um pouco quando eu estou respondendo pinga-fogo nos finais de palestra e percebo, né, nas perguntas, claro, respeito, né, inclusive a maior parte das perguntas nem são identificadas, mesmo que viesse, não teria nenhum problema. Mas espíritas ainda defendendo tipos de preconceito, não é? De qualquer ordem. Porque como imaginar Jesus preconceituoso? Alguém consegue imaginar Jesus preconceituoso? Jesus se cercou usando uma expressão mais forte, né, da escória ali da sociedade na sua época. Ele andava rodeado de ladrões, prostitutas, pessoas que eram rejeitadas pela sociedade e Jesus acolheu. Então, imaginar um cristão preconceituoso, um espírita preconceituoso, é, no mínimo,
entender que essa pessoa não compreendeu o básico, amar ao próximo como a si mesmo. E aí não tem restrição se esse próximo é de outra cor, de outra religião, com outra orientação sexual, de outro país, de outro partido político, não me importa. Ah, não, mas, bom, esse ah não mais já fez que eu não tenha compreendido a essência do cristianismo e da doutrina espírita. Já já nós voltamos.